Olá, boa noite. Boa noite, Carlos Adriano. Good evening. How are you today? Good evening. Good evening. How are you, Carlos Adriano? I'm fine. Very good. I'm fine too. E aí, tudo na paz? Tudo na paz. Tava Vamos aqui fazer a aula. pelejando para ligar o microfone e não tava acertando. Eita, mas deu certo, graças a Deus. E aí, já estão no Brasil, no interior? Estamos aqui no interior, graças a Pois Deus. é, É, muita coisa para fazer aqui. exatamente. Quando é que Muita vocês vão de coisa. novo nos Estados Unidos? Foi muito bom, graças a Deus, foi bênção. Compartilhar um tempinho com os pais e a José família. Miguel, são quantas horas de voo? Dependendo, porque assim, são três voos mínimos. Né? O primeiro voo é de Teresina para o aeroporto internacional, seja Rio de Janeiro, seja Recife, seja São Paulo, São Paulo tem dois, no caso, né? A gente já saiu também de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Então, tem vários aeroportos internacionais. Aí, dependendo, você vai sair de Teresina primeiro para um desses outros aeroportos, aí chega naquele outro aeroporto internacional. E do aeroporto internacional você vai viajar ou para a Colômbia ou para os Estados Unidos, Florida, no caso, geralmente é Florida, Orlando, Miami, né? Ou pode ser outro estado também, porque tem outros aeroportos nos Estados Unidos, como na Geórgia, Carolina do Norte, se não me engano, tem aeroporto também. E assim, a gente nunca viajou para o Texas direto, né? Assim, do Brasil para o Texas. Sempre é para a Florida, Orlando ou Miami, que está na Florida. Ou pode ser também Carolina do Norte, mas assim, até hoje, assim, as duas viagens com a Janete têm sido na Florida. Eu já tenho viajado para Carolina do Norte, não me lembro que outros aeroportos, mas também tem Nova York, né? Em, esses aeroportos internacionais por lá, assim, outros estados realmente do Nordeste até o Suleste do Brasil, dos Estados Unidos, todos os estados do leste dos Estados Unidos. E aí, depois que você pega um avião de Teresina para um aeroporto internacional, do aeroporto internacional você vai ou viajar para a Colômbia ou viajar para os Estados Unidos. E daí, então, pegar outro avião para viajar para Porto Rico, que está no Caribe, que é onde meus pais moram. A região do Caribe não é muito suscetível a furacão, não. Como foi? A região do Caribe não é muito suscetível a furacões. É, é bem suscetível, sim. Tanto o Caribe como... E geralmente tanto- qual a temporada, quais meses do ano acontece as temporadas de o Furacões começa a temporada, começa em julho, mas onde mais tem é lá pra setembro, outubro, novembro, por aí. Então, um mês bom para viajar para lá, para evitar essas coisas, seria fevereiro, março. Não, mas realmente, assim, os melhores meses para Porto Rico pode ir. Você está falando para Porto Rico, né? Porque Porto Rico está no Caribe. Assim, você pode viajar para Porto Rico qualquer mês do ano. A temporada mais alta, onde as passagens geralmente são mais caras, é no tempo de Natal, né, em dezembro. É temporada muito alta, muito caro para viajar. E também para Estados Unidos. E também para o Eu tempo digo assim, para do. fugir da temporada de furacões. Como é? Para fugir da temporada de furacões, seria o quê? Fevereiro, março, abril? De janeiro para frente. Janeiro até agosto. Julho Dificilmente vai. geralmente não tem furacões. É, né? É.
são os momentos, né, de mais tranquilo. Mas sempre assim, a temporada tem risco, né, de que vai aparecer um furacão desses, mas nem sempre aparecem, né? Às vezes vem, se desviam, às vezes só vem chuva, né? Às vezes Deus permite, né, que se desfaça ou que baixe de categoria, que é menos perigoso. E assim, mas o povo já está bastante acostumado lá no Caribe, né? Aí o que? É, o pessoal tem banco, essas coisas para. Como assim? Eu digo, na hora que vier um forte, você tem um bunker no prédio, na casa, para você se abrigar? Abriga os Não, animais? é mesmo ali na casa. As casas lá são, no geral, são de cimento com tijolo, né? Tijolos maiores, uns tijolos maiores, e aí tem laje, né? Então, o teto é cimento também, no geral. Aí, o que as pessoas fazem para se preparar eles colocam é, placas de metal, de alumínio, né? Instalam nas janelas e nas portas, ou onde o vento vai vir, né? Porque geralmente os furacões, eles quando passam por Porto Rico, o vento sempre é de um lado, né? Do norte ou do sul. Pode ser do suleste até o nordeste, noroeste. Ou do noroeste até o suleste, porque é por rotação, né? Então, dependendo da posição do furacão, os ventos mudam de rotação quando passa. Assim, as pessoas já sabem. Meu pai, por exemplo, ele já sabe o lado da casa onde tem que colocar placas. Proteger, né? Ou painéis, né? Tem madeira, botam de madeira também. Encaixam eles Mas não daquela madeira, porque nos Estados Unidos ela é até uma commodity, né? Aquela madeira. não, é madeira composta, mas não é daquela que usa não é daquela que usam aqui nos guarda-roupas. Essa é muito frágil, é madeira forte. E é uma É, madeira que nos Estados Unidos ela tem nome, eu esqueci. são capas duras de madeira coladas uma com a outra. Geralmente são grossas, de Tem um um nome centímetro e dela. meio. Já vi que no mercado financeiro tem até o gráfico do preço dela. Uhum. Ela é uma commodity nos Estados Unidos. Aquelas placas de madeira. Pois é. Esqueci Meu qual o pai, nome mesmo. ele botava de madeira na igreja, porque a igreja adventista em frente de casa, da casa dos meus pais tem uma igreja adventista, quase na frente, um pouco mais para o lado, do outro lado da rua. E essa igreja adventista eu praticamente cresci nela, né? Aí terminou construindo aí, porque ela não era aí, ela era do bairro, né? Ela esteve em dois locais, se não me engano, quando eu era criança. Aí depois terminou estando ali na rua, em frente da nossa casa, praticamente. Aí compraram um terreno, construíram. Então, a igreja adventista, ela utiliza, se não me engano, é painel de madeira. Mas eles instalaram, meu pai e os irmãos, alguns irmãos ajudaram, né? Instalaram, parafusaram uns placas de alumínio acima e embaixo das janelas. Seja bem-vindo, Anderson. Estamos conversando aqui um pouquinho sobre a viagem. Daqui a pouco vamos começar. Mas aí colocam e encaixam os painéis, né? E eles são segurados por essas placas que estão parafusadas na parede. A parede é cimento, tem um concreto com tijolo. E aí fica preso, né? Os painéis são deslizados, encaixados, até que cobre toda a janela da igreja, a parte de frente. Agora, em casa, meu pai mudou de madeira para alumínio. Aí já todas as placas são alumínio, elas se montam, né? É a mesma coisa, tem o conceito, tem a questão acima e embaixo, onde você vai deslizando, encaixando cada Entendi. parte da placa de alumínio, até que ficam todas do tamanho certo, né? E cobre a parte. Aí cada janela tem que fazer. E assim, mas é muito bom é, estar lá, né? Não é uma questão de que sempre cada ano vai ter um furacão desses
assim perigoso e tudo mais. Mas o povo já está É porque aqui, como bastante a gente acostumado. convive na região que a gente mora aqui no Nordeste, a gente praticamente não convive com terremoto, não convive com furacão. A gente É, tem meio que quando vê algo desse tipo, a gente fica assustado, entendeu? é verdade. É, a gente também já fica assim um pouco assustada com essa questão, mas lá também tem assim terremotos, mas não são fortes, né? Sempre são pequenininhos. Então, isso aí. Mas a gente vou ver se eu coloco algumas imagens da praia lá, vocês verem lá no grupo, vocês verem um pouquinho, viu? E passamos um tempinho bom lá com a família. Sempre teve seus desafios, né? Uma tia minha teve um ABC, um derrame. E aí houve várias coisas que aconteceram, né? Mas Deus no comando e Ele cuidando da gente. Então foi bênção, né? Estar com meus pais, com a família. É isso aí. Nós vamos começar aqui agora há pouco, nós vamos fazer uma oração e vamos começar a lição de hoje, mas a aula de hoje. Então, mas antes eu queria é, falar para vocês que eu vou fazer uma aula. Pode ser a próxima aula, fazer uma aula para é, nós falarmos sobre situações de viagem, né? Como você aprender frases, né? Se comunicar e se defender um pouco quando você esteja viajando, né? Esteja viajando, ou ir para os Estados Unidos, onde você tem alguém que está lhe falando em inglês e você não sabe, entendeu? Poder mais ou menos se defender um pouquinho. Então, fazer umas aulas assim. Pedir para a É, pessoa falar mais lentamente, de algo que é mais compassado, para ver se você entende. isso. Então, fazer isso aí, pode ser a próxima aula, no próximo final de semana, Muito para bom. nós fazer uma aula assim, ou quem sabe um segmento da aula, né? Começar a dar frases nessas situações. Mas eu acredito que uma aula seria muito bom para vocês escreverem, vocês terem e praticarem esse tipo de frases e também ouvir e ver como que as pessoas podem lhe perguntar alguma coisa, né, dentro do avião ou no, na mesa lá do check-in, né, Eu esse tipo acho de que coisa, no situações aeroporto. reais, de coisas que podem acontecer num voo, numa lanchonete, num restaurante, eu acho que são bem didáticas, né? Exatamente. Pensando nisso aí, é uma boa ideia. Não sei quantos de vocês têm planos de viajar, né? No futuro, quem sabe, mas sempre é bom nós termos esse tipo de falarmos um pouco sobre essas frases que são colocadas, você se coloca em uma situação onde pode é, precisar, né? Precisar de algum vocabulário para falar, né? Por exemplo, pedir água, ou eu não fale um pouquinho devagar, né? Como você falou, ou onde está o banheiro, né? Esse tipo de coisas assim é, que é necessário, né? Se uma aeromoça vai e lhe pergunta, aqui você quer biscoito doce ou quer um salgadinho, né? Uma aeromoça passando para oferecer algum lanche, sim, né, alguma coisa. Aí você não vai entender, né? Aí, esse tipo de coisa. Então, esse é o intuito, né? De poder ajudar, fazer uma aula onde você pode praticar e se preparar. Caso você viaje, né? Tem já essas dicas aí para lhe ajudar. Então, vamos começar com uma oração aqui e Vamos. logo então entramos já na lição de hoje. Pai amado, obrigado pela bênção de poder ter vida mais um dia. Senhor, somos gratos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso e paciente conosco. O Senhor nos cuida, nos dá tudo o que precisamos e também nos ajuda a aprender. É um dom que o Senhor nos dá. Então, te agradeço por isso, te louvo também, meu Deus. Agora vamos estudar um pouco da língua, da língua de inglês. O Senhor é realmente o autor de todas as línguas. Então, eu te agradeço, Senhor, por o privilégio de poder nos compartilhar um pouco sobre esse idioma. E eu peço pelos alunos para que eles possam entender e aprender. Os que estão aqui e os que vão assistir a aula depois. Abençoa cada aluno, Senhor, sua vida.
e suas famílias. Seja com eles e seja conosco agora em nome de Jesus. Amém. Então, minha gente, vamos aqui. A lição 9. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de praticar um pouquinho, né? A gente fez um pouco da lição 9, né? Da vez passada, falamos sobre o vocabulário, né? E que está aqui, né? Esse vocabulário aqui é o vocabulário-chave para a lição inteira, né? Lembrando que cada lição vai também aplicar vocabulário de outras lições anteriores. E nós também trabalhamos com a questão de contrações negativas, negative contractions, ok? A contraction is a word short, okay? Short, curta, word, palavra, né? Word short, or short word, ok? Is when you shorten a word. Quando você acurta uma palavra. Então, essa é uma contração, contraction. Então, vamos ver aí, continuando aqui, né? Temos também nessa lição possessives. Possessives. Possessives são substantivos, né, possessivos. E você, no inglês, no geral, você expressa um possessive colocando um apóstrofe. Apostrophe. Possessives also use an apostrophe to express possession. Ok? Vamos traduzir aqui devagarzinho, né? Possessives, os possessivos, also use, também usam an apostrophe, um apóstrofe, né? To express, para expressar, possession, possessão, ok? Possuir. Então, você veja os exemplos aqui. Let's look at some examples. Grandfather's name. Grandfather é a palavra, né? Grandfather é vó, né? Ou avô. Agora, quando você coloca aqui, e name é nome, né? O nome do avô, né? Você coloca um apóstrofe esse, você está falando que esse substantivo aqui, que segue a palavra grandfather, pertence a ele, ok? Então, é grandfather's name, o nome do avô. Grandfather's name. Parece como se fosse plural, mas não é. O som é como se fosse plural, mas Vai no ficar. inglês é isso. Então, no inglês é praticamente aceitado, óbvio, né? Que isso aí não é plural quando você diz grandfather's name. For example, my grandfather's name is Joe. Vou escrever aqui. My grandfather's name is Joe. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um texto para eu botar. My grandfather's name is Joe. My grandfather's name, my grandfather's name is Joe. Exatamente. My grandfather's name is José. No caso meu avô era José também. Meu pai é José, eu sou José, meu avô era José. Só que meu avô era José Ángel. José Ángel. José Ángel, né? Significa José Ângelo, o anjo, né? Agora, meu pai é o mesmo nome meu, José Miguel, eu sou José Miguel segundo, né? Então, a meu avô, my grandfather, chamavam de Joe. Né? Meu pai também chamam de Joe. É tipo assim um apelido, ok? Colocam nas pessoas lá nos Estados Unidos e em Porto Rico, né? Consequentemente, porque Porto Rico é território americano. Então, muitas tradições, muitos costumes, né? E apelidos são utilizados também no país de Porto Rico. Então, meu avô chamavam de Joe, mesmo que o nome dele era José, tá bom? E nunca chamavam ele de Ângelo, é o segundo nome dele, né? José Ângelo. Então, não chamavam ele de Ângelo nunca. Chamavam ele José ou Joe. José Olivencia ou Joe Olivencia. Então, aqui no Brasil, no geral, o segundo nome é o que
é mais usado, né? No caso, José Miguel, pessoas entendem que eu sou Miguel, né? Mas lá é José, é o primeiro nome que vale. Ou o primeiro e o segundo juntos. Ou o sobrenome. É, é. Os dois nomes juntos, ou o primeiro nome, mas o segundo nome não é o que utilizam. Aqui no Brasil, como muita gente se chama de José, então o segundo nome é o que mais usa. Por exemplo, as Marias, né? As Maria. Maria de Fátima, né? Então chama ela de Fátima. A Maria das Dores, chama ela de das Dores, né? A Maria, sei lá, Maria Luísa, né? Então chama Luísa, porque Maria é um nome muito comum, né? Então, eu acredito que por isso que no Brasil usam geralmente o segundo nome, né? Mas nós, lá nos Estados Unidos, usamos o primeiro. É normal, mais normal do que usar o segundo, tá bom? Então, my grandfather's name is Joe. Possessive. Aqui o possessive, né? Grandfather's name. My grandfather's name is Joe. Ok? Veja aqui. Mark's father. Mark's father. Father é o quê? Botem aí no chat. O que significa father? Pai. Ok? Bom. Então, father é pai, né? O pai. Então, quando disse Mark's father, tem apóstrofe S, né? Apóstrofe S. Então, está dizendo o quê? Está se referindo a o pai do Mark. Caso Mark, em português, seria Marcos. Mark. Bom, um exemplo aqui. Mark's father is tall. Mark's father is tall. Mark's father is tall. Tall é alto. Pai. É Pai. alto, né? Alto. Mark's father is tall. Marcos é alto. Exatamente. Porque está falando do pai dele, né? Do pai do Mark. Do Mark. Então, aí descreve o pai do Mark, né? Is tall. Muito bem. Aqui outro exemplo diz his sister's book. His sister's book. Ok? Veja aqui que está interessante, porque está dizendo aqui O que é da irmã dele. a irmã é irmã, sister é irmã, né? Dele, dele, não O sei de livro quem. é. His é dele, né? His em Esse livro si, his, é essa palavra é possessiva, é um possessivo, só que quando aqui tem dois possessivos junto, entendeu? Então é bom que a lição colocou dois possessivos junto para você entender que também tem possessivos, né? Palavras possessivas que em si já são possessivas. Agora, quando você está falando de um possessivo para dizer que pertence a alguém, você menciona o substantivo da pessoa, ou do carro, ou do objeto, né? Ou do animal. Você pode colocar apóstrofe esse para dizer, ó, aquele objeto pertence a esse outro. Então, quer dizer, his sister's book é o livro. Qual é o objeto? É o livro. O objeto é o livro. Não está falando da irmã, também não está falando dele, está falando do livro. Então, o objeto é o livro. dele. Agora, a quem pertence o livro? Né? Da irmã dele. A irmã, porque o livro é a palavra que está seguindo o substantivo sister, ok? Com o possessivo aqui, com o apóstrofe esse. Então, como essa é a próxima palavra, esse livro pertence a esse substantivo. Então, quer dizer que aqui, né, livro pertence a sister, ok? Agora, sister está se referindo também de quem é essa sister? É a sister dele, his sister. Então, é o livro da irmã dele, entendeu?
o livro da irmã dele, certo? Então, aqui tem dois possessivos e o objeto que está focado, né? Você foca na oração. Tá bom? Perguntas? Vocês entenderam? Any questions? Vou botar aqui no chat em inglês. Any questions? Do you understand? Vocês entendem? Any questions? Alguma pergunta? Pronto, você senta-se à vontade de perguntar, tá bom? Então, veja, aqui tem uma prática no workbook, página 17. Vamos lá. Tá o exercício 3, exercise 3 and exercise 4 from workbook page 17. Okay, exercise 3 and exercise 4 from workbook page 17. So, let's look at workbook page 17. Vamos ver aí rapidinho, depois voltamos aqui à página número estamos na página aqui, a número 19, 19, mas se for mas é a contabilidade, 32 é 32, é. da apostila, exatamente, da apostila 32. É um pouco confuso, mas é melhor vocês imprimirem ela, realmente. Eu prefiro isso e, e assim vocês têm ela para fazer as diferenças. Né? Pode imprimir toda a apostila e então encadernar a parte do reader, que é o livro, né? Que é essa parte das lições. Tem a parte do workbook, que é a parte do caderno de trabalho, né? Aí encaderna os dois separados e logo tem a parte do professor, que tem as respostas e as coisas, né? Os exames, as provas e tudo mais. Então, essa parte do professor, aí eu deixo com vocês, se vocês querem imprimir ela ou não, né? Mas aí está a apostila. Bom, então vamos lá para a página 17. Eu acredito que está lá pela 60 e pouco. Então vamos lá rapidinho. 1, 6, 7, 8. Olha, a 8 realmente. Né? Aqui. E a página 17 do workbook, né? E a página 17 do workbook, mas é a página 68, 68 da lição. Então, estamos na lição 9 do Reader, é a 32, né? Página 32 da apostila. E do workbook é a página 68, 68, ok? Da apostila. Então, veja aqui, eu vou apagar esses aqui para então nós ter mais facilidade de trabalhar. Deixa eu ver se dá para eu fazer rapidinho. Não, acho que não. Estou tentando de apagar aqui. Ah, não, o texto não apaga, então eu tenho que clicar e mover ele para cá. Eu usei ele aqui. Pronto, então aqui estão os exemplos, né, que já vimos. Realmente eu não preciso mover, né? Então aí, deixa eu fazer assim. Só mover um pouquinho mais para cima. Pronto. Então veja aqui. Diz aqui, answer these questions in sentences, né? Responda essas perguntas em orações. Então, isso aqui é o exemplo. My friend's name is branco, né? Branco aqui. I don't have a friend. What is your friend's name? Então, o exemplo aqui é my friend's name is. Aí My você. friend's name is, aí coloca o nome do amigo, né? Isso. Se você não tiver, você responde. I don't have a friend. Isso. Uhum. Diego. Friend's name is Diego. My friend's name is Carlos. Okay. Se você não tem amigo, né, então você pode optar por dizer I don't have a friend. Mas, geralmente as pessoas têm amigos, né? Mas até aqui, para você saber, né? I don't have a friend. Eu não tenho um amigo. Por que que disse aqui I don't have? Eu não tenho, é porque aqui está falando de possessivo, né? What is your friend's name? Qual é o nome do seu amigo? Your friend's name. O nome é o objeto que pertence a friend, a amigo. Nome do amigo teu, né? Teu, aqui é outro possessivo, né? Your friend's name. Então, dois possessivos aqui. Ok? Veja aqui, ó. Número 2.
What is your mother's first name? What is your mother's first name? Qual o primeiro nome da sua mãe? Now, first name first é primeiro, né? Primeiro nome. Primeiro nome. Não é específico. Aí você pode fazer assim. My, My mother's, my my mother's first name is Zenaida. Aí você coloca o primeiro nome da sua mãe. eu nem Hilda. Exatamente. My father's first name is Hilda. Pronto. É muito bom vocês acompanhar aqui a aula com ela impressa. Eu sempre recomendo isso. Assim vocês vão escrevendo, praticando. É Responder. bem melhor para o aprendizado, né? What is your father's last name? Não, first é primeiro, last é último, quer dizer o sobrenome, tá? Father's last name, your father's last name. What is your father's last name? What is your father's last name? What is My father's last name his is Olivencia. Father's last name is Olivencia. Agora, uma cápsula de cultura aqui. Cápsula de cultura, tá bom? Rapidinho. No Brasil, o primeiro sobrenome é da mãe, o segundo é do pai. Nos Estados Unidos e em Porto Rico, é o inverso. O primeiro sobrenome é do pai e o último sobrenome é da mãe. Tanto assim que, geralmente, a gente não coloca o sobrenome da mãe. Sempre usa o do pai. Entendeu? Por isso, meu sobrenome é Olivencia Gonzalez. Mas quando eu vim aqui, como é a minha identidade americana, tem José Miguel Olivencia ou José Miguel Olivencia Gonzalez, né? Aí eles colocam, no Brasil, eles percebem ou perceberam, né, erradamente no meu CPF, colocaram a ordem certa. Mas quando botam algum documento, né, ou no banco, alguma coisa, para viajar, por exemplo, eu teve que trocar na Azul, eu teve que ir e dizer, olha, eu preciso que você troque meus nomes, porque no passaporte não é José Miguel Gonzalez, ok? É José Miguel Olivense, então não consigo viajar. E foi uma questão forte, né? Quase que não viajo uma vez por conta disso aí. O rapaz lá em Teresina, no aeroporto, não me queria deixar viajar porque minha identidade não, na minha identidade, mas lá na Azul aparecia José Miguel Gonzalez Olivense. Estava invertido. Então, cultura é importante, especialmente com seus documentos oficiais, né? E se você vai viajar. E como é que você faz? Bom, qualquer coisa que você faça nos Estados Unidos, lembre-se de invertir os sobrenomes. Lembre-se de inverti-los, porque culturalmente aqui no Brasil está tudo bem, né? Mas se você faz alguma coisa que cadastra lá nos Estados Unidos e não bate a documentação, você pode ter problemas. Como eu. Quase me Ah, viajo uma vez. Uma vez que eu viajei sozinho, não estava nem com a Janete, eu creio que não estava nem com a Janete. Ou estava, não, estava com a Janete mesmo. A gente viajou, era para o Rio de Janeiro. E assim, entendeu? Então eu teve que chamar, ligar para a Azul, dizer, olha, eu sou cidadão americano, meus documentos, né, quando eu vim aqui na Polícia Federal, eles colocaram desse jeito. Mas é errado. O meu sobrenome, que aparece nos Estados Unidos da América, com meu passaporte, é Olivense. É o sobrenome paterno. Aí o sobrenome materno é Gonzalez, ok? No Brasil, o sobrenome paterno é o final e o materno o primeiro. É o inverso, invertido. Então, é importante isso aí. Então, uma cápsula cultural, né? Vocês, né? Vocês vão dizer, ok, my father's last name is, e você vai colocar o sobrenome do seu pai, mas o sobrenome do pai do seu pai, né? Porque quando fala aqui last name, é o sobrenome masculino do pai, tá? E é do pai do pai. Você não vai botar o da mãe do seu pai.
Você vai botar o do seu pai, que usa o sobrenome do seu pai, que é o sobrenome familiar, realmente. É o sobrenome familiar, é o homem que conta. Não é sendo machista aqui, mas a realidade, ok? Quando E você essa transmite seu sobrenome para seus filhos, você não está transmitindo sua mãe. Não é a sua mãe que você transmite, é o do seu pai. Por isso que nos Estados Unidos o do seu pai é o primeiro. Meu passaporte não tem nem sequer o da minha mãe, porque eu não coloquei. Não lembro por quê, mas eu não coloquei. Mas pode colocar. Agora eu teria que ir para os Estados Unidos, ir lá nos Correios dos Estados Unidos e fazer uma entrada. Eu quero marcar primeiro, tem que marcar para passaporte. Aí então fazer um novo passaporte com o seu documento completo, né? Com sobrenome paterno primeiro e materno. Aí resolve um e pouquinho dos problemas meus. essa cultura de sobrenome do pai é que passa para o filho é muito antiga, porque antigamente você vê na cultura do Oriente Médio que o filho homem daria descendência à família do pai, a filha mulher não, né? Então, Sim, mas é assim, é cultura, mas é aceitável no mundo inteiro, porque você, assim, em poucas ocasiões, né, que também tem suas exceções, né, que a pessoa diz, não, eu quero trocar meu sobrenome paterno para ter o materno. Eu conheço pessoas que fazem, tem até um aluno que fez. Então, é assim, por diferentes situações, tem violência doméstica, tem outras coisas, né, envolvidas aí. Mas a questão é que no mundo inteiro, quando você passa seu nome para seus filhos, não é o nome da mãe que você está passando. Por quê? Porque entendi. eles já vão ter uma mãe, entendeu? Então não faz sentido você dar o nome da sua mãe para ele, né? Então você faz como se chama? Progenitando e continuando, dando continuação, né? Ao sobrenome da sua família. Por exemplo, a família da minha esposa é Ribeiro, né? Então, é muito raro você ver ele se chamar dos Santos, né? Que é o nome da minha sogra, o sobrenome dela, né? Não é dos Santos, é a família Ribeiro. E o grupo da família é grupo da família Ribeiro, entendeu? É assim, é do pai, não é da mãe. E não é questão machista, não é. Pode ter pessoas que pensem isso, mas é questão de que é assim, você vai passar qual sobrenome. Tudo bem se a pessoa que hoje em dia pode tem direito de tudo, né? Hoje em dia pode até ser você ser um animal se você quiser, né? Não, eu já não sou ser humano, eu sou um cachorro. E eles se dão os direitos, né? Nos Estados Unidos tem gente assim. Mas, normalmente, regularmente e biblicamente, é o patriarca que passa o sobrenome. Não é questão de machismo aqui, tá? Muita gente até pode achar isso assim machista, mas não é. É simplesmente qual nome você vai escolher? Bom, é o nome da família. E qual é o nome da família? Bom, é o nome do pai. Acredito que também tem sociedades no mundo que são matriarcas, né? Aí eu não sei como é, né? Se eles passam o nome da mãe, o sobrenome da mãe, né, para a família. Aí eu não sei, entendeu? Mas estou falando aqui algo que realmente eu não tenho tanta informação, mas baseado no que eu já conheço, né? E na minha opinião, eu acredito que o nome patriarcal é o normal que se passa de geração em geração. Aí, baseado nisso, nos Estados Unidos da América, o seu nome, sobrenome primeiro vai ser o patriarcal, tá? É o nome da família, que é a família Olivença, no meu caso, né? Aí meu pai também tem família Vasques, a Vasques, né? Aí os Vasques são da minha avó, a mãe do meu pai. E a gente se reuniu com os Vasques, né? Os olivenses foram parte dos que estavam lá na reunião familiar da, do aniversário da irmã da minha avó. Foi um aniversário da irmã da minha avó. E de gratidão, fizeram um aniversário. A maioria dos que estavam lá eram Vasques, porque a irmã da minha avó é Vasques, entendeu? O pai dela era Vasques, o pai da minha avó. Então, ela tem um sobrenome Vasques. Então, a maioria dos familiares que estavam lá eram Vasques. E conheço ele, tenho primos e tudo mais.
Mas os Olivencia, que são da família dos meus tios, né? Estavam aí também, meus primos. E assim, então é uma cápsula cultural que eu acho que tomou muito tempo da nossa aula. Não, mas é bom saber, assim, dessas É, questões. mas é uma questão que é séria para a questão de viagem, ok? E de documentação, né? Quando você está fazendo o seu visto americano, né? Por exemplo, né? É muito importante você especificar, tá bom? E como é que especifica? Bom, você faz seu visto americano e você coloca e inverte os apelidos, os sobrenomes. Por quê? Porque a cultura americana, ela vai identificar o sobrenome da sua mãe como se fosse o do seu pai. Entendeu? E Sim, você, se você está bem com isso, tudo bem, mas se você quer que seja a identificação certa, então lembre-se que na cultura americana, todos os documentos, o primeiro sobrenome vai ser o paterno e o segundo é o materno, tá bom? E é isso. Aqui no Brasil é diferente, mas eu já tô, como vocês chamam, já tô, já não tem jeito, entendeu? Por quê? sim. Porque meus documentos todos, desde a Polícia Federal, não, como se chama, o Registro Nacional Migratório, os meus documentos têm meu sobrenome paterno primeiro e meu materno segundo. Então, eu sou José Miguel Gonzalez, para o efeito brasileiro, entendeu? E aí, assim, mas eu não tenho problema com isso, não. Eu não me importo muito assim, não. Entendeu? Desde que não dê problema para viajar, tá tranquilo. Isso. Aí a questão é essa. Então, eu teve. Por quê? Quando você compra a passagem, você vai ter que colocar o nome que está no seu passaporte do jeito que está. É É, fica simples, né? divertido. Na compra da passagem, coloque o nome que você tem. Por que que aconteceu isso com a Azul? Ah, porque quando eu comprei a passagem, eu comprei pela Azul. E no cadastro da Azul, eu coloco todo o número do passaporte, todo o CPF, e o que que aparece? Olivense Gonzalez. E o que que eles entendem? Que Gonzalez é o paterno. Aí eles eliminaram o Olivense automaticamente, entendeu? Aí não bate com o passaporte. Quando eu vou quando em pessoa eu vou lá apresentar meu passaporte, opa, peraí. O sistema azul que fez? Oh, trocou, botou Gonzalez automaticamente. E então, como disse José Miguel Gonzalez, mas você não é essa pessoa, mas eu sou, entendeu? Aí eu teve que ligar para a Azul para trocar o cadastro na Azul. Mas quando você compra com uma agência de viagem, eu acredito que não dá tanto problema. Você simplesmente coloca o documento, o nome do seu documento, como aparece no seu documento americano, né? Dado o caso que você fosse viajar para os Estados Unidos, você tira seu visto americano, lembre-se de botar do jeito que deve estar, né? Que você quer que apareça. Agora, se você quer que eles pensem que o seu segundo sobrenome é o materno, pois bote do jeito que está aqui no Brasil. E eles vão pensar assim, tá bom? Mas a questão é que seus documentos batam com o sobrenome e a ordem que está. É Bater simples. bem direitinho, senão. Isso. Ok, continuando aqui. What is your brother's name? What is your brother's name? What E is your brother's name? isso, brother's name, your brother's name. Eu tenho um irmão. Não sei se você, Carlos Adriano, tem Também irmão. tem. Anderson, não sei se vocês têm irmão. Estou falando de irmão, não de irmã. Brother's name is Fernando. Pronto. E aí, você, Adriano, Anderson, você tem um irmão? Do you have a brother? Só irmã. Sou irmã. Ah, pois pronto. Então, no caso, você pode inventar, se quiser praticar isso aqui, pode inventar o nome ou simplesmente não fazer, né? Fazer o próximo. O próximo é da sua irmã. Aqui eu tenho um irmão, então eu tenho os dois, irmão e irmã. Então eu vou dizer assim, ó. My brother's name is Joel. Joel. E de fato, eu agradeço ao meu irmão Joel. Nós temos que agradecer a ele, eu vou mencionar aqui, né? Porque ele foi que doou os fundos para comprar esse currículo. Estou falando desse conteúdo de aulas de inglês. É um conteúdo muito abrangente, muito bom, né? E ele foi que comprou e doou 5 anos atrás, lá no 2020, porque foi que ele comprou para a gente nós fazer aulas em inglês, que eu tinha essa ideia de fazer de muito tempo quando eu cheguei aqui, para servir a comunidade, né? Então, ele foi que comprou tudo isso aqui.
Estou falando do conteúdo, né? Das apostilas e tudo. Foi meu irmão que doou para nós. Então, muito bom. É Joel, meu irmão. Agora, what is your sister's name? Aí é sister, aí é irmã, né? Então seria What is, what is your sister's name? My isso. sister's name is Fernanda. Is Fernanda. No caso meu, ela é Zenaida também, como minha irmã, como minha mãe, aliás. Só que ela tem um segundo nome. Então, o segundo nome é que geralmente a gente chama minha irmã por Teresa. Ela é Teresa, Zenaida Teresa. Mas lá, nos Estados Unidos, ela simplesmente usa Zenaida. Minha mãe não mora lá com ela, então não tem como confundir elas, né? Aí ela usa o seu primeiro nome. What is your grandmother's name? What is your grandmother's name? Aí é grandmother, né? My grandmother's name is Mocinha. Da vovó é Mocinha. Toda Uhum. mocinha. Só que você, eu, Anderson, todos nós temos duas É grandmothers, né? verdade. Da parte da mãe e da parte do pai. Isso. Então, eu vou botar do meu pai. Eu falei que Tá? é porque é a única que está viva. A vovó, É. parte da mãe. Não, eu não tenho nenhuma delas viva. My grandmother's name is Patria. My other grandmother's name, Maria, is Doris. Doris. My grandmother's name is Patria. Né? My other grandmother's name, o nome da minha outra avó é Doris. É Doris. Tá bom? Porque cada um de nós temos duas, né? Sempre, seja viva ou morta, né? Temos duas. Pronto. E aqui, my grandfather's name. Ok, aqui também temos dois, né? Então, é bom só copiar aqui e colar. E aqui vai ser outra vez longo, né? My grandfather's name is Joe. My other grandfather's name is Nicholas. Nicholas. Tem um rapaz que é da igreja, que é amigo nosso, o nome dele é Nicolas também. Uhum. Temos um menino na nossa igreja anterior, não a do interior, que a gente já se mudou para essa interior aqui, mas da outra igreja que a gente era membro por muitos anos. Aí o menino também chama-se Nicolas. Agora, meu avô, ele tinha um apelido, o apelido dele era Nico. Todo mundo conhecia ele como Nico. Então, é Nico. Pronto. Ok, agora vamos ver lá na lição. Is this your father's book? Is this your father's book? Exercício 4 aqui, né? Diz, use these words to complete the sentences. Você vai utilizar esse banco de palavras aqui para completar as orações aqui, né? Livros, Father's Book. Uhum. Este Is this your livro father's book? Você pode responder aqui, ó, sim, yes, this is my father's book. Or no, this is not my father's book, né? Eu vou escrever aqui rapidinho, para vocês verem um exemplo, né? Yes, this is my father's book. ele está perguntando se o Ou, livro é do pai dele. isso. O livro é do Or seu pai? no, this is not my Father. father's book. Or this isn't, né? Também contrações, né? Utilizando contrações. Esses são os dois exemplos aqui que podemos fazer para responder essa pergunta aqui, né? Agora, veja aqui, ó. Susan and John go to John's grandparents. O único que serve aqui é qual? Né? Susan and John go, eles vão, to John's grandparents. Aqui é possessivo, né? Algo dos avós do John. Eles vão para algo dos avós do John. Aonde seria?
não é chá, não é É prazer, casa, house. é casa, é a única coisa, né? Isso. House, então seria aqui house, né? Susan Jones go to John's grandparents' house. House. Vou botar aqui mais pequenininho. Vou botar aqui, logo vou copiar essa aqui porque é mais pequeno, né? Mr. né? Mr. Johnson and Mrs. Johnson, right? Susan meets his grandparents. Susan né, meets his grandparents. Quer dizer, conhecer é meet, né? His grandparents são os avós dele. De quem? De John. Esse vai dar o Isso, nome dele aí, né? isso. Então Susan conhece os avós dele. E aí, coma, né? Aqui é possessivo também, his, né? Os avós dele. E aqui diz, ok, quais são os avós dele, né? Mr. e Mrs. Johnson. Então seria Mr. Johnson e Mrs. Johnson. Por que Johnson? É o sobrenome de John, ou dos avós de John, né? Então seria Mr. Johnson and Mrs. Johnson. Okay? Lembre-se, né, que esse aqui é sobrenome paterno. Então quer dizer o sobrenome do avô e da esposa do avô, né? Da vovô também. Então seria Mr. and Mrs. Veja aqui, ó. Mrs. Isso. Johnson. Mrs., né? Mrs. Johnson. Mr. and Mrs. Johnson. Ok. They are. Eles estão. Glass é copo. Hot é quente. Thirsty é sede. Creio que não. Não tem sede, né? Pleased. Eles estão to meet her. De ter conhecido ela. Eles estão. They are pleased to meet her. Eles estão felizes ou têm prazer de ter conhecido ela, né? Visit, Pleased. Aham. É como se fosse um T ao final. Pleased. please. Isso. Não é de, é t. É t. É como o som é igual. To meet Sim, here. isso. É de no final, mas como é SE, please, ela já o é silencioso, né? Please já o é silencioso. Então, você não vai mencionar, não vai soar o som do E. Então, nesse caso, o T fica como, o D fica como T, o som. Mas nem todos o que termina em ED é com T. Tem três sons das palavras que terminam em ED, né? O primeiro é ed, né? Você pronuncia tanto o E como o D, como a D. É ed. O segundo é d, né? D, somente pronunciar a D. E o terceiro é t, pleased. Nesse caso, nessa palavra, o som final é t, ok? Pleased. Tem também pleased, mas esse não é o caso nessa palavra. E tem também pleased, também não é, ok? As três maneiras de pronunciar palavras que terminam com ed, tá bom? Essa é uma dica aí que não está na lição, mas é bom lembrar. They are pleased, pleased to meet her. Eles estão felizes de conhecer ela, né? Pleased realmente é prazer, né? Ter prazer de conhecer, mas ou estão agradados de ter conhecido. Então, tradução, né? A interpretação é exato. Eles estão felizes de ter conhecido ela, ok? They are pleased to meet her. They all, eles todos fazem algo com hands, com as mãos. They all, né? Shake hands. Shake é agitar, né? O shake é agitar sozinho. Mas quando você fala shake hands, quando tem hands, shake hands é apertar a mão. É, Ok? Isso. Então é shake hands. Também shake, lembre-se, aqui shake é verbo, né? Shake é agitar, é um verbo. Mas se fosse substantivo, substantivo shake,
não é agitar, não é ação, agora é uma coisa. Shake também é uma palavra em inglês. E o que que significa shake? Shake é uma vitamina com leite, ok? Você bebe, pede uma batida, nós chamamos de batida, né? Uma batida no liquidificador, com frutas, leite, chocolate, alguma coisa, baunilha, sei lá, né? Então, esse é um shake, é substantivo. Mas quando é verbo, shake é agitar, ok? Agora, se tiver shake hands, aí não é agitar as mãos, é dar as mãos, né? Então, é shake hands. Lembre-se que shake termina em k, não termina em i. Shake, não diga shake, tá? É shake, tá? É k, esse k. Então não tem i no final, tá? É silencioso o e. Pronto. Aqui daqui a pouco já terminamos. Grandfather is thirsty. Vovô tem sede, né? Thirsty. Eu estou já eliminando aqui, né, com o contexto, estou lhes ajudando. Mas aqui está dizendo, o vovô está... Qual é o estado do vovô? Já usamos pleased. Já usamos... pode ser hot também, né? Hot, está quente, mas realmente, nesse caso, ele tem sede, né? Ele tem sede. Então, é thirsty. Thirsty. Presta atenção aqui, ó. Perceba que esse I é schwa. Thirsty. Tá? Thirsty. Tá? Grandfather is thirsty. Ele tem sede. He needs a cup of. Ele precisa de um copo de. Não tem água aqui. Não tem água. Então a única coisa que Chá. tem aí é o quê? Tia, chá. É Tia. chá. É cup of tea. Isso. Tia. Tea. Uhum. Mrs. Johnson. A senhora Johnson. John's grandmother, a vovó do John, says she is hot. Tem calor, tá quente. Mrs. Johnson, John's grandmother, says she is hot. Hot. This. Olha, essas cachorrinhas estão em cima do sofá. She wants to have a glass, o copo, é vidro, né? A glass of cold mango juice. Suco de manga frio ou gelado. Cold mango juice. Notem, não sei se já perceberam, né? Perceberam que em inglês os adjetivos estão antes do substantivo, tá? Em português, em espanhol, geralmente os adjetivos vão no final do substantivo. Então, veja aqui, ó. Cold é frio ou gelado. Mango juice, né? Mango é manga. E suco é o substantivo, suco. Então, é cold mango juice. Mas no português, como seria? Suco de manga gelado, Gelado. né? Suco primeiro, de manga, e logo final o adjetivo, gelado. Isso. Então é assim, tá? Inverte a ordem dos adjetivos, tá bom? Com o substantivo. Então, she wants to have a glass of cold mango juice. A glass of cold mango juice. Tá bom? Tá certo? Aprenderam alguma coisa hoje? Sim, tá bom. Vamos ler aqui finalmente esse aqui juntos. Susan and John go to John's grandparents' house. Grandparents' house. Susan meets his grandparents, His Mr. Johnson Mr. Johnson and Mrs. Johnson. and Mrs. Johnson. They are pleased They are pleased to meet her. to meet her. They all shake hands. They all shake hands. Grandfather is thirsty. Grandfather is thirsty. He needs a cup of tea. He needs a cup of tea. Mr. Johnson, I'm sorry, desculpa, it's not Mr., it's Mrs., né? Mrs. Johnson, Mrs. Johnson, John's grandmother,
John's grandmother says she is hot. says she's hot. She is hot. She wants to have She wants to have a glass of cold mango juice. a glass of cold mango juice. Muito bom. Parabéns. Então, gente, essa foi a lição de hoje. Lembre-se de praticar. Nós fizemos hoje, né, um pouquinho diferente. Praticamos no workbook, né? Workbook, novamente, página 68. E na lição é a página 32 da apostila, tá bom? Então, pratiquem. Na próxima aula, no próximo sábado, se Deus quiser e Deus permitir, então nós faremos uma aula especial de dicas de viagem, frases de viagem, tá bom? No avião, no aeroporto, no check-in. Vamos ver quanto que dá para nós fazer, tá bom? Essa vai ser a aula próxima. Vamos pausar aqui a lição da apostila e depois continuamos outra vez com nossas lições, tá bom? Certo? Vamos então orar? Querido Deus, te agradecemos mais uma vez pela bênção de estudar o idioma de inglês. Então, continua conosco, continua com o Adriano, continua também com o Anderson e com todos aqui, o Diego, a Deviane, todos os alunos do nosso grupo e nossa aula. Abençoe cada um deles, Senhor, que eles possam praticar e aprender o idioma e também que o Senhor esteja com eles nessa semana, eles dê paz, e que eles possam, Senhor, também procurar o Senhor cada dia mais. Te agradecemos por isso e pedimos todo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado por estar. Até a próxima. Have a good week. Tenha uma boa semana. Uma boa semana. Have a good week.